aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria que nós estamos chegando até você nessa quinta-feira. E, como sempre, estamos declarando, desejando, estamos realmente nos posicionando para que esse seja o dia feliz na sua vida, o dia que o Senhor Deus nos dá e que você viva Ele com felicidade, que você tenha a alegria que vem de dentro para fora para viver. Por que de dentro para fora? Porque se você esperar algumas coisas de fora para dentro para ter alegria, talvez você não encontre essa alegria. Então a alegria você tem que encontrar de dentro para fora, de dentro de você, da tua vida espiritual, das suas emoções saudáveis, de uma mente equilibrada. Você tem que encontrar as coisas fortes e boas dentro de você para que você faça a sua vida uma vida mais feliz e uma vida abençoada. E quando eu falo em vida espiritual, eu realmente falo de vida espiritual. É vida com Deus, é estar buscando o controle de Deus, é entender a vontade de Deus. É fazer a oração do Pai Nosso realmente como ela deve ser feita, entendendo passo a passo dessa oração que Jesus nos ensinou lá no Evangelho de Mateus capítulo 6. Quando você diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado aos nossos devedores. E não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a oração do Pai Nosso que fazemos todos os dias? Faça. Mas quando você a fizer, você pode pensar que essa oração, ela não vai levar somente um minutinho. Ela pode levar 1 hora. Quando você pensa em passo a passo dessa oração, quando você realmente diz, Pai, meu Pai que estás no céu, santo é o teu nome. E você vai realmente encontrar a santidade de Deus, a beleza de Deus, a grandeza de Deus. E entender que Ele é santo. E ver realmente o quanto Ele é santo na sua vida. Hoje eu vou ficar só por aqui. Mas que nessa oração você descubra verdadeiramente o que o Senhor Jesus nos ensinou passo a passo dela. Este é o nosso programa, esse é o nosso projeto Amigos da Cidade. Meu convidado já está aqui e eu tenho certeza que o assunto é importante para todos nós. Eu quero convidar você para estar comigo, recebendo essa informação e fazendo você a sua análise. Eu sou a pastora Jurema. Hoje o assunto é bastante interessante. Por quê? Porque fala de criança, fala de adolescente, fala de caminhos perigosos que os nossos adolescentes e crianças andam e como trabalhar com isso, que eu acho que é uma das maiores dificuldades que existe realmente, né? E eu tenho a alegria de receber o Dr. Luciano Antônio da Rosa. Ele já esteve conosco no programa algumas vezes, ele é sempre bem-vindo e ele responde, né, dentro da sua área, ele responde pela questão da criança e adolescente, trabalha na Prefeitura de Araruna e também no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Exato. Bom dia, doutor. Bom dia, pastora, bom dia aos nossos telespectadores, é um prazer estar novamente, né, e a gente busca auxiliar a comunidade também através do seu programa para, de repente, estar orientando um pouquinho a respeito de alguns assuntos relacionados à criança e adolescente. Porque é o que a pastora colocou, é importante a gente olhar para a criança e o adolescente no seu desenvolvimento pleno. Então, eu acho que isso é essencial para a população. Tem um texto bíblico que diz, ensina o menino o caminho que ele deve andar, quando ele crescer ele não vai se desviar desse caminho. Exato, o Conselho Tutelar aqui de Camorão tem essa frase numa placa onde indica a sede do conselho, né? O pessoal gostou muito disso, até porque nós temos uma orientação que é muito antiga, né? Quer dizer, não é de hoje essa orientação. Não é de hoje. Nós participamos assim em estar vendo pela televisão a questão da maioridade penal, né? Certo. E aquela briga, aquela confusão, aquela situação, acontece, não acontece, ficou determinada uma coisa, muda-se no outro dia, as críticas aconteceram de várias formas
o que na realidade hoje nós podemos dizer é isto? Então, pastora, eu acho que a população tem que ter a ideia de que agora em julho nós tivemos a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Porque na Constituição consta que o menor de 18 anos ele não será punido como adulto. Ele é responsabilizado pela lei especial. A lei especial é o Estatuto da Criança e Adolescente. Muitas pessoas questionam essa responsabilização, que não chega a ser o método adequado. Mas veja só, se o adolescente está em desenvolvimento, ele tem que aprender e não ser punido, né? Essa é a ideia que toda uma comunidade que trabalha em prol da criança e adolescente tem como um entendimento de que nós devemos prestar apoio e desenvolver ele. Então, em julho agora, nós tivemos uma aprovação, né, a aprovação dessa proposta de emenda, que saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado. Então, ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, numa comissão de Constituição e Justiça, e agora foi para o Senado. O Senado aprovando, ela retorna para a Câmara. Então, assim, está caminhando. Mas digo, pastora, essa proposta é de 1993, a mudança. Então, eles já queriam essa mudança desde 1993. E nós estamos em 2015. Sim. Né? E claro que por tanto tempo assim, ela, né, tem os seus pontos negativos dentro dela. E por isso há tanta caminhada em cima dela. E uma discussão, né? Uma discussão que gera, porque antes desse processo chegar nesse ponto, ele, felizmente ou infelizmente, ele passou por inúmeras audiências públicas em que nós tivemos juristas, né? Pessoas que estudam muito o direito e que deram o seu posicionamento, né? E nós tivemos posicionamento contrário à redução e favorável à redução. Então, isso que acaba complicando uma futura decisão, né? Porque, infelizmente, isso vai acabar por uma decisão mais política e, muitas vezes, a gente não caberia mencionar, mas, muitas vezes, um assunto que poderia vir à tona para esconder outro. Incomodativo isso, Exato. Né? Na verdade, qual que é, na sua opinião, qual que é o caminho certo? O que afasta o adolescente de um crime? De um crime? Pois é, eu acho que ele tem que ter uma... É até difícil a gente falar de estrutura, mas ele tem que ter uma boa estrutura familiar, né? Ele tem que ter um bom convívio familiar e entender que o desenvolvimento intelectual dele é mais importante do que alguns relacionamentos sociais, porque a gente encontra adolescentes envolvidos com crimes em razão de muitos relacionamentos externos, né? Aquilo que a pastora colocou agora cedo, né? Quer dizer, se eu esperar de algo externo, muitas vezes não vem, né? Então, eu tenho que partir do interno. E acho que o adolescente tem que perceber isso junto com a sua família, com aqueles que o cercam, para que ele possa se desenvolver. Nós estamos vendo, doutor, várias situações agora nos últimos meses, nesse último ano, digamos assim, com a questão da Lava Jato, com a questão da corrupção, com a questão das pessoas que estão sendo presas, de coisas que estão vindo ao conhecimento público. Sim. Através da justiça, uma justiça bem feita, realmente bem organizada para ir aonde deve ir e fazer o que deve ser feito. Sim. Tá? Temos entendido, assim como população. E quando nós olhamos toda essa camada de corrupção, dessa forma tão desregrada e tão abusiva feita conosco, com cada um de nós, seres humanos aqui, simples, comuns e normais, eu fico pensando, e me corrija se eu estiver errado, Sim. Mas isso não é de um ano, dois, isso são coisas que acontecem há anos e Exatamente. anos. Passaram-se gerações aí que, né, isso esteve acontecendo e agora vem à tona uma porção de coisa. Mas as crianças foram prejudicadas, as crianças brasileiras foram prejudicadas por fatos como este? As crianças, né, os adolescentes e toda uma sociedade, né? Toda a nossa sociedade acaba tendo prejuízo em razão do que a gente vê hoje,
né? Porque nós vemos hoje uma corrupção que acaba retirando um recurso que é nosso, que é público, que poderia ter retornado para nós, população. Então, realmente, a gente percebe que a população fica indignada, né? Se revolta, mas a corrupção não começa só lá em cima, né? Ela começa em atos pequenos dentro da própria sociedade. Eu acho que a sociedade é que tem que pensar nisso, né? Muitas vezes a gente entra no carro, não vou pôr o cinto, né, de segurança, é daqui e ali. Então, esse ato muitas vezes influencia o meu filho, né? Os nossos filhos, porque o filho vai perceber pelo exemplo que o pai não está atendendo uma legislação. Então, nós temos que ter a conduta conforme a lei assim o prevê. Infelizmente é assim, nós vivemos em sociedade, nós temos uma lei que rege essa sociedade. Eu creio que de nada adianta nós queremos punir o adolescente hoje com 16 anos, pastora. E aí a proposta da emenda é justamente essa, de 16 a 18, esse adolescente para os crimes hediondos seria... responderia um processo, claro que separado dos adultos, numa estrutura diferenciada. Mas veja só, se hoje nós não temos e verificamos que o nosso país não tem condição de adequar todas as estruturas de atendimento, ele teria que criar mais uma nova estrutura para essa faixa etária de adolescentes. Eu creio que ficaria muito mais difícil conseguirmos recursos para isso. E ainda vivendo numa situação que nós estamos vivendo, né, de acompanhar as notícias do dia a dia aí, sobre todos esses inúmeros fatos que realmente prejudicam a sociedade. Esse desnível é muito forte, né? Porque a realidade é que as pessoas às vezes convivem com pessoas que usam de caminhos errados e tornam essas pessoas seus ídolos. Exato. E nós não queremos isso para os nossos adolescentes. Não. Então, eu creio que o investimento maior deve ser na área educacional, profissional, para o adolescente. E acho que o pai e a mãe têm que entender isso, né? Por mais que o pai veja hoje algumas dificuldades em criar o seu filho, ele tem que entender que o melhor caminho é dar a melhor educação a ele, para que ele tenha um futuro melhor, né? Eu sei também que nós não podemos aceitar que o trabalho para o menor, né? Criança no trabalho. Nós temos aí a legislação que prevê, né, a partir dos 14 anos o aprendiz, a partir dos 16 ainda ele já pode ter a carteira de trabalho, trabalhar em alguns setores do comércio, desde que não seja perigoso ou insalubre, né? Mas há uma possibilidade a partir dos 14 anos do trabalho, né? Nós só temos que ampliar essas condições de trabalho a partir dessa idade. Eu entendo. Mas, senhor, eu né, já mãe de filhos e avó de um neto, sim, eu vejo assim que na faixa etária, quando eles estão ali nos seus 8, 9, 10 anos, eles têm desejo de participar do trabalho, né? Sim. Seu pai tem uma oficina, enfim, se faz um trabalho em casa, eles querem participar, eles são curiosos para isso, ou pelo menos já houve essa época. Talvez Sim. agora nós estamos com ela meio apagada. Mas não era o momento de que realmente os pais pudessem trazer os seus filhos com cuidado, é claro, mas para dentro das tarefas, dizendo, olha, venha estar do meu lado, venha conhecer como é que se faz isso. Na verdade, os pais podem orientar os filhos, né? O que não pode acontecer é o trabalho antes da idade, dos 14 anos. E aí isso dificulta realmente, né? Porque muitas vezes com 10, 11 ou 12 anos, ele se sente preparado, ele se sente motivado para estar auxiliando o pai e a lei não o permite. Não permite. E depois, quando ele chega nos 16, a motivação já foi embora, já faz tempo, né? Mas nós temos que mantê-lo motivado através da educação. Correr atrás dessa motivação. Exato. Mas voltando à questão da redução, né? Desse momento que nós vivemos, desse impasse. Quer dizer, então hoje, vamos para a realidade. Hoje, um adolescente, nos seus 16 anos, que comete, né, um crime, uma situação certo. Dessa que nós não queremos que nenhum deles passe por isso, mas que venha a acontecer. Sim. Ele vai ter que cumprir uma pena? Pois é, como que vai acontecer? atualmente ele comete um ato infracional, né? Então não houve a mudança ainda, é uma aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, que ele mudou da Câmara de Deputados para o Senado, eles ainda vão analisar para colocar em votação novamente, né? Para futuramente, se aprovado, virar lei, né? E a Presidente da República acaba aqui sancionando.
Mas até então, hoje nós temos o ato infracional. Ele responde pelo estatuto, ele é responsabilizado com, no máximo, a pena de internação, que não deixa de ser, pastora, uma restrição de liberdade, né? Muito equivalente a uma prisão. Sim. Né? Agora, o que a lei... Como nós temos aqui em Campo Mourão, né? Exato, nós temos hoje uma unidade do Sense que atende lá em média 22 adolescentes que passaram por inúmeras situações que muitas vezes nem eles queriam. Mas hoje o que nós percebemos? Com essa mudança, a lei vai tratar os adolescentes a partir dos 16, se ele cometer crime hediondo ou de grande repercussão, no sentido de que ele vai ter um tratamento diferenciado, mas ele teria que ter um estabelecimento diferenciado para atender ele. Então isso vai acabar complicando muito mais o atendimento futuro, porque nós sabemos que o Poder Executivo não teria condições de, imediatamente após a aprovação dessa lei, né, dessa mudança na lei, construir estrutura, adequar a estrutura e ter pessoal para esse atendimento. Quer dizer, antes de uma aprovação como essa, já temos que pensar em organizar, né? Exatamente. Espaços organizados. Eu creio que um planejamento para mudança na lei é essencial, né? Até porque fica naquela discussão, né? Então, se a lei muda, nós vamos ter um prazo de 1 ano para se adequar. Então, vamos questionar qual é a real efetividade da lei. Mudou a lei. O que muda para nós hoje? Pastora, nós temos, num cenário nacional, onde dos 100% dos crimes, e que nós chamamos hoje para adolescente de ato infracional, desses 100%, apenas muito próximo de 3% é cometido por adolescentes. Então nós temos aí 97% dos crimes, em sua grande maioria, que são cometidos por adultos. Né? E o sistema carcerário atual, ele deve prever pela legislação a ressocialização do indivíduo à sociedade. Né? E aí fica o questionamento também. A sociedade percebe essa ressocialização? A sociedade percebe que um indivíduo que passou todo um trauma, né? Até porque gera um trauma, a punição da prisão, quando ele retorna para a sociedade, ele tem ele se reinsere na sociedade. E a gente vai antecipar isso com um adolescente de 16 anos? Né? É uma situação bastante complicada, porque nós conseguimos também entender quando existe a vítima e existe as pessoas que estão em torno dessa vítima. Exato. Né? E como essas pessoas feridas olham a situação. Exato. E, é claro, olhando de ambos os lados, nós vamos entender que vivemos num momento em que as circunstâncias levam as coisas a acontecerem. Mas esse adolescente ele vai ser responsabilizado. Sim, isso com certeza. Não, fato. Isso é fato. Hoje ele é responsabilizado e o trabalho realizado hoje é muito importante e melhor do que uma previsão de encarceramento. Porque ele tem um acompanhamento com uma equipe, com educadores que trazem para ele uma diferença, né, no seu futuro. Claro que muitas vezes, né, pastora, o que a gente percebe é que não há a vontade e o desejo de mudança. Sim. E infelizmente isso a gente não muda nem nos nossos filhos, não, nem em outras pessoas. Né? A pessoa ela tem que querer a mudança. E hoje eu percebo que o trabalho da equipe, nós temos aqui a unidade do Sense, eles têm um trabalho muito importante nessa mudança do adolescente. Né? Mas como um adulto, ele pode optar em não mudar, em escolher, em continuar a mesma condição de vida. E quando ele está, né, um adolescente que está ali no Sense, e quando ele sai, ele precisa ter uma família preparada. Exatamente. Se é que ele tem uma família, né? Exato. Ou seja, como for. Hoje, essa equipe trabalha isso, né? Ela trabalha a família para esse retorno. Mas muitas vezes a gente percebe que realmente essa família acaba não tendo suporte posterior, né, para continuar dando esse suporte e apoio ao adolescente. E aí a gente imagina que essa família precisa desse suporte. Né? Então, ele seja ele através de um profissional técnico qualificado, seja ele através de um apoio religioso, mas ele tem que ter um suporte, né? Justamente para orientar
a sua descendência, né, os seus filhos, até porque isso é uma nova geração, e essa nova geração é que estará futuramente aí guiando o nosso país. E como preparar uma sociedade para isso, para receber esse adolescente? Pois é, esse acho que desafio? É o maior desafio dos nossos profissionais hoje em dia, né? Porque os profissionais, eles tendem a fazer um bom trabalho com a família, com o adolescente, mas muitas vezes, como a pastora colocou, alguém da própria família não aceita a atitude do adolescente. E essa rejeição gera nele, né, uma certa revolta e a manutenção da sua escolha. Ele não quer mudar, né? Então eu me revolto justamente por conta da rejeição que eu encontro no meu meio familiar e não pela sociedade. Mas infelizmente quem paga o preço muitas vezes é a sociedade. A sociedade. A palavra-chave, essa palavra revolta, é uma palavra muito chave, porque nós estamos vivendo assim um tempo em que a gente percebe essa revolta no adolescente. E no né, naquele pré-adolescente. Sim. A gente percebe já crianças revoltadas. E de famílias, nós atendemos, como pastores, nós atendemos, né? Os pais extremamente preocupados com os comportamentos de seus filhos em casa. Começou com 11 anos, 12, aquele comportamento arredio, aquele comportamento agressivo, aquele comportamento revoltado, onde os pais perguntam: o que aconteceu? Por que você está assim? O que está acontecendo? Então, isso tem sido muito notório. Poderíamos, não vamos culpar, eu não tenho aqui como dizer culpa disso ou daquilo, mas... Agora, não tem como encontrar também esse culpado. Mas seria até o fato de que estarmos vendo as crianças se isolando, né? Sim. Se isolando agora, computador, a internet, o telefone, né, e tudo mais, o seu celular, esse isolamento, fazendo redes de amigos desconhecidos, e a música também, existe um apelo muito forte, né? Na música, onde, na verdade, eles são alimentados com essa música por já aqueles que já estão mais adultos, né? Exatamente. E que tem letras das mais terríveis, E que influenciam muitas vezes a conduta desse adolescente. Influenciam, levam ao desejo de matar, de brigar, é uma coisa assim que eu vejo a sociedade, se ela tem que se preparar para receber esse menino, que, digamos, sai dessa recuperação, ela tem que realmente passar por uma linha muito tênue, né? Porque, veja só, pastora, a gente percebe assim, muitos dos argumentos das pessoas que querem a mudança é naquele sentido. Mas se o adolescente pode votar, por que ele não pode responder pelos seus atos? Hoje ele responde, mas a lei é diferente no tratamento. Como a lei é diferente no tratamento para inúmeros outros fatos, né? Às vezes uma violência doméstica, entre outras situações que acontecem no dia a dia, que a gente percebe uma forma diferenciada de tratamento para aquele agressor, né? E o adolescente, na verdade, antes dele se tornar o agressor, ele pode ter sido agredido. Então, isso deve ser verificado. Na maioria das vezes, né? Sim, na maioria das vezes. Então, muitas vezes leva à agressão, né? O meio em que ele vive ou como ele foi tratado até o determinado momento é que vai poder gerar uma atitude criminosa dele, né? Que nós chamamos hoje de ato infracional. E o que não pode, nosso tempo corre depressa, né? Mas o que não pode é que o adulto se torne, se há um adolescente agressivo, mas o adulto não pode se tornar também agressor desse adolescente, de forma alguma, né? Eu acho que aí é que está o ponto-chave, né? É a gente ter condições de dar orientação para esse adolescente e para essa família que muitas vezes precisa também orientar o seu filho. Então eu vejo assim, a gente falar em redução hoje não resolveria os nossos problemas, né? A redução da idade penal para o adolescente, eu creio que não resolve de imediato, né? Posso estar enganado, pode ser que num futuro próximo a gente tenha aí uma melhora, mas veja só, se nós temos um índice pequeno de crimes cometidos por adolescentes, qual seria o nosso foco? O nosso foco é olhar para a sociedade como um todo e não pegar um assunto e o tornar polêmico para muitas vezes desviar do foco hoje que é que levanta essas manifestações que nós temos visto.
Gostei muito dessa parte. Eu acho que o foco é olhar, né, esse contexto o todo, gigantesco. Né? A sociedade precisa de um Estado que preste serviços eficientes. Né? E hoje nós estamos pensando numa parte da população sob o argumento de que se ele pode uma coisa, ele pode outra. Quer dizer, eu não vejo dessa maneira. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Realmente para nós é muito importante tê-lo aqui. Eu que agradeço, né? Agradeço aos telespectadores pela paciência e por nos ouvir. E estou à disposição. Sempre que a gente puder conversar, eu acho que é muito importante esclarecer algumas coisas. Espero ter esclarecido a população. Logo, logo vou convidá-lo para falarmos sobre o Conselho Tutelar. Tudo bem. Eu sei que logo, logo nós temos também eleições. Uma nova né? eleição que vem aí, dia 4 de outubro. Então, o senhor vai estar conosco. Agradeço. Muito obrigada. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.